Olá, estamos aqui depois de 2 semanas pausadas pra gente voltar à nossa rotina de gravação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu admiro muito o trabalho, né, no consultório, e admiro muito como mulher também, extra consultório, que é a Isis. Então eu quero que tu te apresente antes de a gente falar sobre o nosso tema de hoje. Perfeito, então. Como tu mesmo disse, vou apresentar, sou psicóloga, né? Sou especialista em terapia sistêmica, né? Também em neurociência e comportamento, pela Universidade da PUC, ali de Porto Alegre. E recentemente que eu comecei a trabalhar mais com relacionamentos abusivos, assim, com mulheres em situação de vulnerabilidade. Por muito tempo eu trabalhei com dependência química, né? Desde que eu me formei, trabalhei bastante, né, dentro dessa área, até dentro da faculdade. Entretanto, desde a gravidez do Bento, eu fui parando de trabalhar um pouco com isso. Só que quando a gente vai falar de relacionamentos abusivos, a gente não tem como não associar a dependência, né? E dependência química e dependência emocional são muito similares, né? Dentro das relações, assim. E ano passado, ano retrasado, já até me perdi agora no rolê. Não dá nada. Quando foi mesmo? O quê? 2000. Quando foi, mano? 2020? Quando teve a pandemia? 2020. 2020. Março de 2020. A pandemia começou. 2019. Tá, então. Agora vamos voltar. Tá, vai lá, em 2019. Então, em 2019, eu me separei do pai do meu filho. E eu vivi um momento bem conturbado de tentar de achar minha identidade, assim, né? De quem eu era como mãe agora. Porque quando a mulher ela se separa com o filho, eu voltei para casa da minha mãe e eu fiquei naquela confusão, tipo, quem eu sou agora, né? Eu sou mãe solo, como é que se diz? É mãe solo? Para onde eu vou? Eu volto para casa da mãe? Eu alugo um apartamento? O que eu vou fazer a partir disso, né? E eu fiquei muito vulnerável, porque a maioria dos meus amigos também não tinham filhos, a maioria dos meus amigos também estavam numa fase super se curtindo a vida e tal. E eu estava muito confusa sobre quem eu era agora. Porque quando eu saí de casa antes, eu não tinha um filho. E agora eu estava voltando com um. E aquilo fez com que eu me aprofundasse muito no autoconhecimento, para tentar entender os meus padrões de comportamento, para entender o que eu estava repetindo da minha família mesmo, né? O que a minha história tinha a ver com isso. E nessa história toda, eu acabei conhecendo uma pessoa, né? E essa pessoa acabou se tornando um relacionamento extremamente abusivo, que é como eu digo que durou pouco, mas o suficiente para deixar traumas muito profundos, assim. E eu duvidei tanto de mim nessa relação, e não foi uma coisa que, como a gente fala sobre autoestima, né? Autoestima a gente não é só a autoimagem, não é só a beleza, não é só a aparência, mas é o autoconceito. É aquilo que a gente pensa sobre nós mesmas, né? Aquilo que a gente tem de crença sobre quem a gente realmente é. E ela não mexeu com a minha autoimagem, ela mexeu com o meu autoconceito. Então, eu continuava me sentindo bem com relação à minha imagem, mas eu não me sentia mais suficientemente boa em relação ao meu conceito sobre mim. Como mulher. Como mulher. Ele mexia muito com a questão de ser boa ou má, com a questão de quem eu era, né? Ele mexia muito com o meu psicológico. Ser suficiente ou insuficiente. E isso foi fazendo com que eu tivesse uma dúvida maior sobre a minha personalidade, sobre a minha persona, né? Sobre aonde eu estava me metendo, essa era a verdade. E por quê? E por que eu estava fazendo isso comigo? Né? E eu precisei de muita terapia, obviamente, porque eu entendia que não tinha sentimento naquela relação. Eu não tinha nenhum sentimento, mas algo fazia... Te alimentava. Que me alimentava. Até que aquele papum de terapia, entendi. Que eu estava naquela relação porque eu entendia que eu era uma mãe melhor. Se eu tivesse um homem do meu lado. Por um padrão cultural. Por um padrão cultural, por uma frase que a minha mãe disse quando eu fiquei solteira, que ficou ecoando na minha cabeça. E aí eu percebi que eu não precisava daquilo. E aí precisou de algumas coisas para eu terminar e pronto. Claro que não foi assim, como eu estou te falando, senão a gente vai ficar aqui discorrendo essa história por muito tempo. Mas aí eu precisei, porque teve muita coisa que afrontou
esse meu autoconceito, e eu sou uma pessoa extremamente teórica, eu gosto de estudar muito, eu gosto de entender por que eu funciono da forma como eu funciono. Eu não gosto de aceitar as coisas sem entender por que elas são assim. Então, tu vai me dizer, Isis, isso é assim por causa disso. Tá bem, por quê? Entendeu? Eu vou querer saber por quê. Né? E aí eu fui lá e fui estudar. Por que isso está acontecendo comigo? De novo. Porque não era meu primeiro relacionamento que estava sendo abusivo. Sim. Por que isso está acontecendo de novo? Aí eu fui lá atrás. Aí eu fui rever meu outro relacionamento. E eu fui entendendo as diferenças dos relacionamentos abusivos. Por que tem uns que são mais explícitos? Por que tem outros que são mais implícitos? Por que tem um que tu vê a violência mais claramente, outros estão tão enraizado que tu não vê e tu parece que está errada? Né? Por que a gente reage dessas formas? Por que a violência existe e ela é tão sutil ou a gente normalizou? E aí eu fui buscando conhecimento, eu fui buscando autores, eu fui buscando livros, eu fui buscando saber e me fortalecer cada vez mais para poder me fortalecer. Visto que, neste momento, eu tive que fazer um boletim de ocorrência, passar por uma situação que eu jamais pensei que eu passaria. E ele fez um BO de volta, né, de calúnia e difamação contra mim. E eu tive que provar. Mais uma vez, se colocando à prova e aí quem tu era. Exato. E aí eu pensei assim, tá, e se eu... Como é que a gente prova? Como é que a gente prova um negócio, né? Como é que a gente prova? E é muito difícil, realmente, porque eu tinha as provas, eu tinha 80 e tantos prints, né, de e-mail, WhatsApp, tudo, né, que a gente prova como violência psicológica. Mas mesmo assim, a gente como mulher está sempre com dúvida. E aí eu pensei, não, qual é a nossa história então como mulher? Por que a gente faz isso? O que está lá atrás na nossa história que faz com que culturalmente a gente duvide tanto de nós? Uhum. E aí eu resolvi falar sobre isso nas redes sociais. Aí um dia eu me expus e várias mulheres se expuseram. Se identificaram. E quando eu comecei a falar sobre isso, várias outras mulheres começaram a surgir. E quanto mais tu fala, mais tu percebe o quanto que a mulher silencia a dor. Por medo, né? Por medo, por vergonha. Muitas vezes não é nem por falta de reconhecimento, mas é por medo da reação ou daquela pessoa, né? Uhum. Ou da reação de todo aquele ambiente. O que isso vai te causar como consequência. Exato. Porque as consequências que muitas vezes elas são pra gente, a gente não coloca à prova, né? Mas as consequências de julgamento, a gente fica colocando à prova. Sim, e as mulheres, elas têm muita vergonha do que elas passaram. Porque ninguém quer passar por isso, né? E aí, se tu for conceituar Pelotas, que é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, ninguém quer ser exposto. Sim. Né? Então, mais a gente se silencia, mais a gente se oprime, mais a gente vai deixando passar. Normaliza. E aí tu vai entendendo que tu foi aprendendo ao longo da tua vida a ter que entender muita coisa. Tu tem que entender que é assim. Tu tem que entender que teu pai é assim. Tu tem que entender que a mãe é que manda. Tu tem que entender... Tu tem que entender tanta coisa, minha filha, que tu vai crescer tendo que entender tanta coisa que tu nunca vai te ouvir. E aí tu cresce com o olhar do outro, né? Tu cresce com o olhar do teu contexto de família ou de ambiente no qual tu é criado e não pelo teu olhar. Quando eu pensei em te chamar para a gente conversar sobre isso, foi exatamente por observar isso dentro do consultório. Eu atendo o meu público, 80% é feminino. E eu percebo que muito da falta de progresso que as mulheres têm, quando chegam muito determinadas a buscar um objetivo, né? Muito dessa falta de progresso é por colocar uma grande expectativa no olhar do outro, que muitas vezes não acontece, né? E aí a gente envolve vários outros assuntos, que é o que a gente vai abordar hoje, que tem relação com autoestima. Qual é a minha validação de autoestima? Eu estou usando a régua de quem para validar quem eu sou e o que eu sou, né? Uhum. Quando a gente vai fazer uma observação de perfil de personalidade, de escolhas daquele paciente, e eu não sou psicóloga, mas eu trabalho com a parte de comportamento, exatamente porque eu comecei a sentir muita necessidade de entender o que tem por trás das escolhas alimentares, né, daquele paciente. Porque o emagrecer, para algumas pessoas, pode ser simples seguir um cardápio, mas para a grande maioria
lida com lidar com comer emoções. Lida, né, com saber fazer escolhas racionais, né, naquele momento. E quando tu tem tudo isso por trás, que está te cutucando, que está te machucando, que está te incomodando, tu não vai conseguir. Então, eu tinha muitas vezes um perfil de paciente que estava super determinado a mudar, que estava se cuidando, que por si queria essa melhora, mas que muitas vezes por dentro de casa, e não só estou falando de relações homem e mulher, né, mas dentro de casa, mãe, pai, ou às vezes até filho, que pode competir, né, com pais, isso acabava deixando elas muito mais suscetíveis à desistência ou não crer na possibilidade do seu progresso e acabavam desistindo. E aí eu fui conseguindo fazer uma linha de raciocínio, que isso tudo começava num autoconhecimento sobre si, naquela autoestima, na capacidade de ter inteligência emocional e saber interpretar sobre quem está te fazendo mal, o que está te fazendo mal hoje, quem eu sou, o que eu busco, né? E muitas vezes a gente chegava nesse buraco de relações ou tóxicas, como a gente vai falar, ou relações abusivas, que nem sempre são de homens e mulheres, mas também podem ter relação com amizades, relações profissionais abusivas. E quando a gente não tem muito firme, né, quem a gente é, como tu disse que tu te colocou em dúvida, né, ou não tem muito firme sobre essa autoestima, a gente acaba se envolvendo sutilmente. Sutilmente. Né? Como a gente conversava antes de começar a gravação. De uma forma muito sutil, mas por padrões que a gente já tem desde a nossa infância, né? Então, para a gente começar o nosso assunto, a gente já deu uma pincelada nessas relações, mas acho que vamos linkar o nosso raciocínio, né? Autoestima, essa validação que a gente tem da gente mesmo, e que muitas vezes não é medido pelo que a gente acha, e sim pela aprovação do outro, né? Quando que isso começa a se construir? E quando que a gente começa a poder criar, tem capacidade de criar estratégias para validar mais essa autoestima ou destruir essa autoestima, que muitas vezes acontece? É muito interessante, né? Porque tem uma... Foi falando e eu fui pensando, né? Porque eu faço essas coisas. Obviamente, todo mundo pensa. Mas tem uma teoria lacaniana que ela fala do ideal do eu, né? Que todo mundo tem um eu idealizado. E essa idealização de quem a gente deveria ser, essa pessoa ideal, né, da autoestima. O que é autoestima? É o que tu estima, o que tu determina como um valor para ti, certo? É o teu senso de valor, de merecimento, né? O que tu entende como estima, né, sobre ti. E isso é formado muito antes de tu nascer, ou se tu tá na barriga e tua mãe não sabia que tu estava grávida. Mas já é formado desde o conceito do teu nome. Então, quando escolheram lá a Andressa, escolheram a Andressa por quê? Por que pensaram na Andressa? Quem era a Andressa? Né? Por exemplo, Ísis. Minha mãe botou Ísis porque era deusa do Egito. Então, já tinha uma expectativa. Ali, Ísis, deusa do Egito, deusa do amor. Ou seja, minha mãe tinha uma expectativa já que eu fosse a deusa de alguma coisa. Não que eu fosse literalmente a deusa. O meu nome foi trocado nos 45 do segundo tempo. Vai ver que até hoje é por isso que às vezes eu sou tão insegura. Ó, viu? Daí a gente segue o legado, né? Do nome. Justificativa, né? Mas o nome ele já vem com essa expectativa, com uma carga para aquela criança que claramente eu brinco que ela é uma tela em branco, ela tá lá só de boas, ela ali só se formando e os pais já estão aqui. O que é o chá de revelação? O que é o chá de revelação? A criança mal só está existindo, ela só está coexistindo na barriga da mãe. Aí os pais vão lá, menina, aí faz o chá de revelação, é azul? Menino, aí espera, mundo azul, carrinhos, e ele vai ser forte, e ele vai ser viril, já e ele vai... Tem uma idealização sobre aquele menino que nem nasceu, é rosa. É uma princesa, vai ser princesinha da mamãe, porque vai ter muitas bonecas, vai ser um mundo cor-de-rosa. A criança nem nasceu, mas já tem um mundo de expectativas sobre ela. E tu nem sabe se ela vai gostar de rosa ou azul. Exatamente. Ela pode gostar de laranja, pode gostar de vermelho, pode gostar de qualquer outra cor, mas o mundo já cobra ela que ela goste de algo daquele gênero, daquele tom. E aí tá. Ali vai formando um conceito dela mesma. Ali vai formando aquilo, a partir daquilo ali, a criança vai começar a observar, a ouvir,
a sentir, a prestar atenção naquilo que os pais vão dizer sobre ela, naquilo que os pais vão esperar dela. Ela vai começar a observar, ela vai começar a ver que os pais amam ela quando ela faz alguma gracinha, quando ela agrada. Quando ela não agrada, quando ela faz algo ruim, ela é punida. Então, tipo, não posso fazer tal coisa. E aí a criança começa a formar um conceito. Ela começa a formar uma imagem. E aí tem muitas coisas que eu falo bastante, principalmente quando tem casos de... E formas também de agradar ou desagradar o outro, né? E acho que isso é um ponto muito perigoso. Porque muitas vezes, de acordo com a tua criação, com o que a tua família vai te passar de certo ou errado, de agradar ou desagradar, né? Isso lá na frente pode se transformar em algo muito maior. Sim, porque a gente entra... claro que os valores, eles vão interferir muito, porque vai estar no teu autoconceito, né? Não vai estar na tua autoimagem, né? Vai estar naquela percepção do que tu tem de ti, né? E do que foi ensinado para ti. Mas também existem muitas comparações nessa fase da infância que os pais fazem. Ah, tu viu que a fulaninha faz tal coisa? Ah, tu viu que a fulaninha faz tal coisa? E a criança, ela sente tudo. A gente subestima as crianças. A gente acha que a infância não fica... Que a infância fica na infância. E não, a infância vai pro resto da tua vida. Tudo hoje que a gente sofre é as feridas e as falhas e as faltas que as nossas necessidades básicas de lá da infância não foram supridas. Então, tem coisas lá que, pelo menos, uma das 6 necessidades básicas não foi suprida, que hoje a gente tenta resgatar na nossa fase adulta. E que tem a ver com essa noção de pertencer, que tem a ver com a nossa noção de autoimagem. Então, por exemplo, se tem uma mãe e um pai que se separaram, que se odeiam, e que o filho, por exemplo, o Bento é a cara do pai dele. Se eu ficasse dizendo assim... E o Bento sabe que ele é a cara do pai dele, obviamente. E eu ficava dizendo assim, ai, teu pai é feio, teu pai foi horrível. Me fez mal. Isso. Se eu ficasse dizendo tudo isso e ele sabe que ele é parecido com o pai dele, ele vai fazer uma associação. Ele ia internalizar que ele também é. Que ele também é isso. E a gente não percebe, a gente acha assim, mas ele estava lá na sala, ele não ouviu. Ele ouviu, sim. Ele prestou atenção, sim, porque em algum momento a gente deixa passar. Em algum momento eles sentem, eles observam, eles prestam atenção. E às vezes, isso tu só consegue te dar conta em terapia, né? Às vezes, que nem tu disse, uma frase da minha mãe que ficou ecoando. Às vezes é um momento, é uma frase, é uma virada de chave que pode ser muito autodestrutiva. Eu já tive transtorno alimentar na adolescência. E eu lembro, claro que isso não é de uma hora para outra, né? Isso faz parte de todo um perfil meu de criação, como eu me sentia, insegurança, enfim. Mas eu lembro direitinho qual foi o dia que eu escutei uma frase e o momento em que aconteceu que eu pensei, deve ser por causa do meu peso. Entende? E é uma coisa muito sutil. A pessoa que me disse não tem nem ideia do que ela falou, porque foi um comentário besta. Mas foi o suficiente para que, naquele momento, eu me colocasse muito em prova de que eu não era suficiente, de que as coisas estavam andando errado na minha vida naquele momento por causa da minha imagem. Entende? Eu era tão frágil a ponto de pensar isso, que a minha imagem era o que destruía, entre aspas, né, todas as conquistas que eu gostaria para aquele momento. E, às vezes, quando tu é criança, tu acaba convivendo cenas, né? Ou até no colégio, quando se sofre bullying, né? Isso. Ou alguns comentários que tu escuta que podem não ser sobre ti, mas sobre pessoas que tu gosta, e aquilo vai te gerando certo desconforto, e tu não tem ainda ferramentas, né, de discernimento do que é certo ou errado. Tu leva aquilo como uma verdade, muitas vezes te coloca lá embaixo. E aí entra a teoria lacaniana, né? Porque o que a teoria ela fala? Que os pais... que a teoria se chama de frente para o espelho, tá? É a criança diante do espelho, na verdade, o nome da teoria. E os pais, normalmente, eles devem enxergar a criança. Só que eles acabam não enxergando aquela criança. Eles enxergam a imagem, que seria o espelho. O que ela deveria ser. Então, por exemplo, a Andressa deveria ser gentil, magra, bonita, sabe, querida, simpática, trabalhar, ganhar o dinheiro dela, ser autônoma, sei lá, as expectativas lá do mundo sobre ti. Quem tu deveria ser, o ideal do teu eu.
E aí eles olham para a tua imagem. Eles acabam não olhando para Andressa, para tua necessidade. Eles olham para quem eles querem que tu seja. E aí eles acabam ensinando a Andressa a olhar para a imagem, não para a Andressa. Então, a Andressa, ela não consegue olhar para baixo, tipo, para ela, dentro da bolha dela. Ela percebe a imagem. Então, eu tenho que ser, para eu ser amada e pertencer, eu preciso olhar essa imagem. Se eu for essa pessoa ideal, aí eu vou ser amada. Uhum. Se eu atingir isso aqui, eu vou ser amada, eu vou pertencer. Eu vou ser alguém na vida. E eu fico a vida inteira buscando essa imagem idealizada, esse eu ideal. Só que esse eu ideal, ele não existe. Ele é inalcançável. Ele não existe. Porque esse eu ideal é o ideal do outro. Ele não é teu. E a gente se transforma o tempo inteiro, né? Sim. Muitas vezes o ideal de algumas mulheres mais velhas é voltar à juventude, por exemplo. E tu vive numa eterna frustração, porque a gente tem que entender que amanhã eu vou ser outra pessoa, né? E a gente vai mudando, evoluindo e se enxergando, se colocando de uma forma diferente conforme as coisas Mas vão é muito passando. difícil para as pessoas Com entenderem certeza. isso, né? E aceitarem isso. Por isso que é o processo da terapia. Porque as pessoas em si, elas querem pertencer. A grande dor do mundo é a falta do amor. Elas querem amar, ser amada, pertencer. E elas fazem e dão o que for necessário para, então, atingir isso. Né? Porque senão não tem sentido a existência. Sim. Né? Então, para que elas consigam atingir isso, elas acabam abdicando e abrindo mão de muita coisa que são delas. Elas acabam não olhando para elas. Só que se eu entendo que o ideal do eu não existe, que esse ideal do eu é o ideal do outro, porque, por exemplo, os pais, eles também vivem um ideal do eu, que na verdade é o ideal do outro, que é o ideal do pai deles. Isso é de todo mundo. Né? É uma teoria que vem de várias pessoas. Eu sofro disso, tu sofre disso, o Eduardo sofre disso, né? Todo mundo sofre disso. Todo mundo vive buscando algo que nunca vai alcançar. Por isso que a gente tem aquela sensação de que nunca tá bom, sabe? A gente vai, mas sempre falta. Sempre e falta. É o que a gente tenta trabalhar muito hoje, né? Conscientizar dentro da nossa sociedade o viver, aprender a estar feliz com as coisas de agora, né? Hoje eu até li uma frase que eu fiquei pensando e me bateu assim de uma forma diferente, que o passado e o futuro tá na nossa mente, né? O que a gente realmente tem de forma palpável é o agora. O que passou, pronto, não tem como a gente voltar, a gente vai aprender com as coisas, né? Refletir, enfim, com as coisas do passado. E o futuro, não adianta a gente querer ter controle, a gente pode planejar, mas sabendo que é o agora, na verdade, que vai nos direcionar, né? Só que a gente vive hoje em dia no mundo, numa sociedade que se cria muita expectativa em relação ao que eu ainda não tenho, não conquistei e não se usufrui, não se goza daqueles momentos, né, Sim. com as tuas atuais conquistas. Porque a gente vive também num mundo muito de comparação. Que é uma indústria muito capitalista que vai te dizer assim, Andressa, compra esse livro aqui, é o que te falta. Se tu ler esse livro aqui, tu vai encontrar as respostas que tá te faltando. E aí o capitalismo é que te diz o que te falta. E aí tu compra o livro, e aí no final do livro, ele não preencheu a tua falta. E aí tu diz assim, não, então é o copo. É o copo que me falta. Sabe? E é por isso que, na verdade, é muito mais tu entender que tu vai viver cheia de buracos. E a falta, na verdade, tudo que tu precisa para te completar tá aqui, né? A gente não precisa tapar tudo que é buraco, tu entendeu? Não é porque a gente tenha falhas que a gente precisa tapar. Nós precisamos aceitar as falhas e não tapar elas. A gente tem uma necessidade de tapar tudo que é falta. Ah, falhou, faltou. Ah, sofri tal trauma, passei por tal experiência. Às vezes a gente fica tanto tempo revivendo, remoendo, que a gente passa mais sofrendo porque tu tá com os dois pés lá no passado do que vivendo a tua vida e seguindo. E a gente tem que entender que, na verdade, como Freud dizia, né, a nossa fase oral é uma fase prazerosa. Então, os buracos são prazerosos. Sim. Né? Então, não precisam ser fechados todos eles. A gente não precisa tapar todos os buracos, porque faz parte da tua existência.
Agora, daqui para frente, o problema é que muitas vezes nós ficamos focados nesse passado. E sim, muitas das nossas relações que nós tivemos na nossa infância, que nós tivemos na nossa adolescência, vão formar os nossos estilos de apego. E esses estilos de apego vão formar como nós vamos nos relacionar no futuro. Ou seja, com as pessoas que nós vamos ter as relações afetivas. Como a gente vai ter esses cônjuges, como a gente vai escolher esses cônjuges. Então, a forma que eu entendi o amor, que eu aprendi o amor, né? Se eu entendi que eu tenho que agradar, que eu tenho que fazer de tudo para pertencer, se eu fui entendendo essas coisas dessa forma, quando eu encontrar um cara, os meus esquemas, né, que a gente chama, né, não sou especialista em terapia de esquema, eu vou me especializar, inclusive, mas a gente ativa esses esquemas, né, que são disfuncionais. Eu vou me atrair muito mais por caras que o meu cérebro já conhece. Sim, já é um padrão familiar. Que é do teu padrão familiar. Então, se eu entendi e normalizei violências na minha vida, na minha infância, e foi normal, eu vou normalizar. Eu vou seguir aquilo ali. Né? Quando a gente termina de formar a massa cinzenta, que é lá com os 24 anos mais ou menos, a gente automaticamente tem mais resistência para a mudança de hábito. Não quer dizer que seja difícil, mas quer dizer que a gente vai ter mais resistência de mudança. Então, tu só vai manter aquilo ali. E se eu já não tenho o hábito de ficar questionando o meu comportamento, porque hoje em dia todo mundo vive no automático, automaticamente eu vou continuar reproduzindo um comportamento. E essas reproduções de comportamento pode ser inúmeras causas. Eu posso reproduzir comportamentos de me relacionar com tipos de caras para salvar minha mãe. Tipo, por exemplo, minha mãe teve muitos relacionamentos abusivos. Então, eu posso me relacionar com caras abusivos para mostrar que eu faço diferente para salvar minha mãe. E é num inconsciente. Óbvio que tu não tem consciência disso tudo. Mas eu quero salvar. É um legado. Né? E aí talvez a minha mãe vai ser feliz. E aí eu vou ser feliz. E aí eu vou mostrar para ela que dá para ser feliz. Né? Porque eu sou leal à minha mãe. Entende que existem vários motivos pelos quais a gente vai fazendo isso. Te aproxima desse tipo de relação. Que tu vai te aproximando. Existem muitos motivos, né? Às vezes é porque não tem nem amor em casa. Às vezes não é porque tu tem uma lealdade com a mãe, que é uma lealdade até de amor, né? Uma revolta, uma vezes, revolta. Né? Às vezes tu quer sair de casa e aí tu acaba encontrando o que vier. O que vier. O que vier vem bem. Então eu só quero sair. E aí o que eu quero sair, tipo assim, tá, ele não é tão bom assim, mas pelo menos ele paga as contas. Tipo, ele compensa, sabe? Eu sempre converso isso no consultório, quando a gente entra nesses assuntos assim de relacionamento, que a gente sempre tem que procurar a figurinha que nos encaixa, né? E muitas vezes a figurinha que vai te encaixar não é a mesma que vai me encaixar, porque eu valorizo qualidades e tolero defeitos que não são os mesmos teus, né? Então, por isso que pessoas muito maravilhosas, homens, mulheres, muitas vezes não dão certo juntos, porque possuem características boas ou ruins, né, consideradas defeitos, depende do ponto de vista, né, que não combinam um com o outro. Então, o importante é a gente conseguir reconhecer o que para mim serve, porque viver numa relação onde tu não te sente plena, feliz, por muito tempo, é porque certamente a pessoa está te trazendo mais características negativas, né, do que positivas. Mas para que tu consiga reconhecer isso tudo, tu tem que saber o que te serve, o que tu merece, o que tu gosta. E eu vejo que muitas vezes pelo automatismo não é o que acontece. É mais fácil ficar na zona de conforto do que entender o que está me desconfortando, né, o que está me deixando desconfortável naquela relação e buscar mudanças, né? Porque muitas vezes a mudança que tu vai cobrar do outro, ele não está pronto para te dar. E aí as relações acabam se distanciando, se destruindo, e aí entra toda essa história que a gente está dizendo. E aí o que vai me alimentar naquele momento? É o ser feliz, é buscar essa relação mútua de amor, companheirismo, respeito, etc. Ou eu busco, por exemplo, o cara que banca e não me importo com traição, né? Eu busco o homem que vai estar sempre presente emocionalmente, mas que profissionalmente ele não vai me apoiar ou não vai correr tanto atrás quanto eu. Mas aí, para isso, tu precisa ter esse autoconhecimento sobre ti, né? Para conseguir fazer essas escolhas. O autoconhecimento é a principal ferramenta, porque
o autoconhecimento vai te permitir chegar na tua vulnerabilidade. E como eu digo para os meus pacientes, a tua melhor ferramenta é a tua vulnerabilidade. E aí elas dizem para mim, bem capaz, né? Não é, não. E é sim, é o que tu vai ter para te defender. Então a gente às vezes pensa que ser vulnerável, né? Tanto que tem aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito sobre ser vulnerável, se permitir ser vulnerável nas relações. Porque quando eu exponho a minha vulnerabilidade, eu também coloco ali um poder de escolha. Porque o outro vai responder. E a resposta do outro vai me dar a escolha de ficar ou ir embora. A questão é que muitas pessoas entram num mundo paralelo de idealizações. Então, se eu idealizo um eu idealizo um eu ideal, eu também idealizo relações. Ideais. É. Qual é a relação ideal? Será que se eu for boa o suficiente, ele não muda? Será que se eu não for magra o suficiente, ele não me deseja e ele não muda? Será que se eu não for bonita o suficiente, ele não vai me desejar e não vai mudar? Será que não sou eu? Será que se eu não for boa, será que se eu for... né? Tanto que a gente tem o filme da Bela e a Fera, que é uma tecnologia de gênero, né? Que a Valesca fala muito no livro dela, que traz muito a questão da Bela sendo a personagem linda, pacienciosa, perfeita, sabe? Que com amor, com carinho, com paciência, com tolerância, transforma a fera num príncipe. Então, se a gente for tudo isso, linda, pacienciosa, inteligente, quieta, recatada e do lar, a gente vai transformar um cara num príncipe. Então, a mulher está sempre se colocando num lugar onde, se ela for algo ideal... Se ela se transformar, ela transforma o outro. Sendo que esse tipo de relação é muito mais sobre o outro do que sobre ti. E acho que esse é um ponto importante da gente falar, né? A gente, antes de começar a gravação, estava falando dos tipos, né, de pessoas abusivas. Acho que isso é importante a gente citar aqui. E só para linkar para eles que um relacionamento abusivo, a gente cita aqui a mulher, né, como mais vulnerável, mas isso pode existir também ao contrário. Mulheres que são abusivas em relacionamentos ou amizades que são abusivas, relações de mãe e filho, né, que são abusivas, relações no trabalho abusivos. Então, a gente fala mais da mulher pela vulnerabilidade da mulher, né, e pelo poder de agressão que a mulher muitas vezes vive, mas que relação abusiva não necessariamente são desses gêneros, nessa ordem, né? Pode estar mascarada, né, ou envolta em vários outros dos nossos padrões de relacionamento. E muitas vezes né, Isis? Porque se tu tem um padrão de relacionamento abusivo, não vive um. Tem um padrão, né, que é diferente. Provavelmente tu vive isso desde a tua infância, adolescência, até nas tuas relações de escolhas de amizade, né? E depois é que tu vai te dar conta disso. Depois é que tu começa a perceber que, mas naquela época eu já vivia certa situação. Então tu conscientiza isso de uma forma um pouco mais clara na vida adulta. Então vamos só trazer para o pessoal como que a gente consegue perceber alguns sinais e quais são os tipos de, porque quem não conhece sobre o tema, ou quem vive e não quer enxergar, muitas vezes acha que é um extremismo, mas não, né? Como a gente estava dizendo, pode ser só o cara legal. É, exatamente. E é engraçado porque as pessoas se assustam com a palavra relacionamento abusivo, Sim. abusador, né? Porque parece que eu tô falando do estuprador, né? Parece que eu tô falando de outra coisa, né? E não, às vezes eu tô falando, assim, de uma pessoa que pode ter um comportamento abusivo. E se vocês quiserem trocar o nome, vocês podem trocar o nome, pode dar outro nome, né? Mas é esse o nome dado, né, no caso. Porque é extremamente importante isso, né? Porque as pessoas se assustam com o nome. E eu já tive vários pacientes que se assustaram. Porque quando eu pego alguma situação que é extremamente mais... que eu vejo que a paciente está um pouco mais em risco, eu sou bem mais direta do que outras situações. E elas se assustam bastante quando eu falo no início. É que eu acho que isso te causa uma frustração muito grande. Muito grande. Das vezes que eu tive relacionamentos abusivos, assim, quando eu precisei me dar conta e conscientizar
nossa, é muito horrível tu assumir pra ti mesmo que tu ignorou sinais, que tu não te deu conta, que tu não quis enxergar, tu te sente uma pessoa inferiorizada, né? Depois que tu vai entendendo um pouco mais sobre, tu percebe que muitas pessoas estão nessa vulnerabilidade, têm essa predisposição, e às vezes isso é de uma forma muito sutil a ponto de realmente tu não ter capacidade de reconhecimento, né? E como a gente estava falando, o mais importante para saber se essa relação é ou não é tu te perguntar como tu te sente diante disso. Porque pode ser a amiga ou o cara, né? Enfim, mais legal que está ali do teu lado e que todo mundo gosta e agrada, mas se mesmo sendo essa pessoa muito legal, isso te causa um desconforto, isso não te traz tranquilidade, é porque tu sabe que tem alguma coisa errada, né? E aí é importante a gente já observar esses sinais, porque senão entra que nem na tua história. Tu fez tudo o que fez, né? Tu fez o BO e aí tu recebeu uma acusação que te coloca em dúvida. Mas será que eu tô certa mesmo? Né? Mas quando a gente vive, a gente sabe que não. A gente sabe. É isso mesmo. E, bom, vamos lá. O que seriam esses sinais, né? Na verdade, todo mundo sabe. Porque a gente sabe quando algo não está certo, sabe? Só que a gente ignora os sinais por falta de autoconfiança, né? Por pensar assim, tá, mas não vai dar nada. Na verdade, é só um rolê aleatório. Tipo, a gente pensa, é só uma ficada. Era pra ser só uma ficada e aí virou um relacionamento abusivo. Tipo assim, na verdade, a gente não tem uma dimensão no início, mas no início já dá sinais. Então, existem muitos jogos manipuladores que acontecem já no início da relação. E a gente pode já entender que toda relação que tem um desequilíbrio de poder, né, que não tem igualdade dentro da relação, já se configura uma relação abusiva. Por quê? Porque num lugar onde um tá aqui e outro tá aqui, tá errado. Tá errado, né? Porque um vai mandar, um vai dar e o outro vai pedir, né? Um vai ter e o outro não vai ter. Vai ter que pedir, vai ter que solicitar. Então, vai ser sempre uma relação de hierarquia. Né? E isso é uma relação que provavelmente não tem um potencial saudável. Tá? Então, quando eu estou no início de uma relação, quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu tenho que também saber, e aí vem o autoconhecimento, com qual propósito eu estou conhecendo as pessoas. Se eu estou num propósito de conhecer aleatoriamente as pessoas, eu não estou interessada também, né, em desenvolver algo mais sério, mas no momento que eu perceber que eu também preciso saber expressar isso para as outras pessoas. Ah, Isis, mas como é que eu vou expressar para a pessoa que eu estou ficando com ela, sei lá, há pouco tempo? Como é que eu vou dizer que eu já estou envolvida? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar é que ninguém ama alguém e conhece alguém com um mês. Não tem como. Não tem como. Tu nem te conhece e tu tá contigo a vida inteira. E é uma fantasia. Inicial. É uma fantasia, é uma idealização. Né? E a gente tem que entender que todo mundo monta uma persona. A questão fica de quanto tu consegue sustentar essa persona. Então, o cara, no primeiro encontro, ele monta a persona. E ele vai te apresentar a persona. Tu também montou uma. A verdade é essa. Tu montou uma pra chegar lá, tu te maquiou, tu te arrumou, sabe? Tu vai contar só tuas coisas boas, ele não vai pegar teus podres, sabe? Ele não vai pegar. Tu vai limitar os teus impulsos, tu vai controlar os teus defeitos, né? Na verdade, as características que tu conhece do outro são muito sutis. Muito. Ele vai te mostrar aos poucos. E o que ele quer te mostrar. E aquele quer. Então, a gente tem vários tipos de abuso, né? Tem até uma palestra que eu dei, Não Tire Seu Batom Vermelho, no mês da mulher, que eu mostrei 7 tipos de abuso que acontece, e um deles, bem no inicinho, é o love bombing, né? Que é aquele amor intenso, 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 que com menos de um mês a pessoa tá, tipo, na tua vida, morando na tua casa, tipo, já tá assim, mensagem, meu Deus, eu tô com muita saudade, e a pessoa tá super intensa, vocês estão super vinculados, aí tu diz assim, não, mas é que é conexão de outras... Não, amada, isso é doença, isso é ansiedade. Isso não é conexão. Isso é impulso. Isso não é normal, né? Isso não é normal. Mulheres que têm menos predisposição a ter autoestima, né? Será que elas têm relacionamentos abusivos? Ih, me perdi. Peraí, só segura o rolê que eu já vou... Segura. Calma. Lembrei, tá. Mulheres com baixa autoestima,
né? Será que são elas as que são alvo do relacionamento abusivo ou as mulheres que também têm autoestima também são vítimas de relacionamento Depende. abusivo? É indiferente, né? Como eu te falei antes da gente iniciar a gravação do podcast, as mulheres, na verdade, às vezes tem mulheres que são extremamente cheias de brilho, cheias de vida, sabe? São extremamente independentes, têm a sua casa, têm seu trabalho, têm suas coisas. E aí vem um cara e acha aquilo lindo. Nossa, que mulher fantástica, maravilhosa. Realmente, ela é, colega. E aí tu vai lá e suga tudo que ela tem, sabe? E aí todo mundo percebe, sabe? E não necessariamente significa que... então significa que quem tem baixa autoestima tem relacionamento abusivo, quem não tem, não vai ter. Não tem, não tá na cara das pessoas. Não tá assim, ó, este cara é um cara abusivo. Este aqui, esse aí é abusador. Até porque às vezes tu pode estar com a tua autoestima lá em cima, ser muito bem resolvida, ter todas as tuas coisas, né, profissionalmente, enfim, ter um ciclo de amizade, etc, etc. Mas aí tu te envolve com uma pessoa que é a persona, entende? Exato. Que no início se mostra ter características que é o que tu buscava, né? E aí não dá tempo, muitas vezes, de tu reconhecer as características do abusivo e tu já tá muito envolvida. Total, porque aí, aos poucos, de uma forma muito sutil, porque como a gente fala, né? Os abusos, eles têm diferenças, né? Ele pode ser sutil e ele pode ser explícito. E o abuso sutil, ele é tão ruim quanto um abuso explícito. Porque tu não percebe, ele está na sutileza do dia a dia. E ele vai, como vou dizendo, te diminuindo aos poucos, sem tu perceber. Então, por exemplo, tá lá, tu linda, maravilhosa, esbelta, trabalhando toda arrumada, maravilhosa, e vem aquele comentário, vai toda arrumada assim? E aí tu acha bonitinho no início, que ele tá te elogiando. Aí a segunda vez tu já não acha tanto. Aí a segunda vez tu já fica, tu acha que tá demais? Porque tu já acha que tu pode estar vulgar. Tu já começa a Tu já questionar. começa a te questionar. A Será que os vestimenta. outros também têm esse olhar crítico? Exatamente. E aí tu começa a questionar. E aí, daqui a pouco, na segunda vez, tu já tá perguntando, esse look ou esse? E aí ele já tá O escolhendo. poder de decisão vai pro outro. Exatamente. E aí tu não percebeu a sutileza da coisa. E ele foi tomando conta, sem tu perceber. Tu não percebeu. Foi tão sutil que tu não foi percebendo como ele foi te apagando, foi tirando a tua autonomia, foi tirando a tua liberdade. Foi sutil. E ele estava naquela persona. E ele está dizendo... Porque tem algo que é muito importante a gente falar aqui, muito importante a gente falar, que é muito característico do porquê que a gente entra em relacionamentos abusivos, é porque o amor é disfarçado de cuidado, de proteção. Mas normalmente é em excesso. E aí, o abusador vem para te proteger, para te cuidar. E aí ele te manda aquela mensagem, me avisa quando chegar em casa. E aí, já chegou em casa? Como foi o trabalho hoje? O que tu fez hoje? Manda a localização. Manda a foto. Posso te ligar? Posso te ligar? De videochamada, de preferência. E aí começa o controle. Só que tu acha que é bonitinho. Porque parece que ele está preocupado. Tu acha que é bonitinho, até que daqui a pouco tu já tá chegando em casa em tal horário, porque tu sabe que é a hora que ele vai te ligar. Exatamente. E aí tu já muda toda a tua rotina. Até que daqui a pouco isso vira briga. Até que daqui a pouco tu percebe que ele falou assim, tu falou, já tô saindo de casa, mas tu encontrou uma amiga no meio do caminho e tu conversou com essa amiga, pronto. Mas tu falou que já estava chegando em casa, já são 8h10. E tu ainda não chegou em casa, aconteceu alguma coisa, fiquei preocupado. Mentira, colega. Ele tá te controlando. Ele não tá preocupado. Só que se tu tem um padrão familiar de autocontrole muito grande, tu normaliza. Tu normaliza. Tu acha que, realmente, daqui a pouco tu acha que até tua amiga é uma vilã na história, que se meteu no meio do caminho para te atrasar. Então, ele consegue, dependendo da abertura que tu tem ali, e aí depende... Tem vários fatores que vão depender quando se trata de mulheres, tá? Vários fatores que interferem. Idade interfere, a noção de imagem interfere, tipo aparência física, corpo, beleza, a noção de autoimagem. Então, a autoestima interfere muito, tá? Porque, normalmente, relacionamentos abusivos, elas destroem com a tua autoestima. Então, se tu já não tinha uma boa, tu pode ter certeza que ela fica fracassada, craquelada, totalmente, assim, no lixo com uma relação abusiva. E um ponto importante é
como tu consegue fortalecer essa autoestima, né? Primeiro que quem não tem, buscar ajuda para conseguir enxergar as suas características positivas, fazer uma retrospectiva de tudo que já conquistou, que já viveu, os seus pontos de qualidade, né? Porque a gente fala muito da imagem como autoestima, mas não é só isso, né? É todo o teu crescimento, a tua evolução como pessoa, né? Que a gente tem que levar em consideração para tu fortalecer essa autoestima. Então, quem não tem, quem não reconhece, precisa urgente ir buscar formas de encontrar. E uma coisa muito comum é quando elas se separam, elas emagrecem 10 quilos, 13 quilos. Parece que elas estavam comendo o marido, né? Elas engoliam ele, né? Porque elas terminam e elas emagrecem muito. Tu sabe que esses dias eu tive uma consulta muito pesada. Uma moça que se separou e procurou, né, o planejamento nutricional e perdeu peso muito rápido. Assim, em 2 meses a gente perdeu 15 quilos. Só que eu sempre sei que quando é uma perda muito aguda, isso não vai ser mantido a longo prazo, porque ela nem se deu conta ainda, ela nem se percebeu por que ela está buscando de fato esse emagrecimento, as dificuldades. Ela fez algo agudo. Para realmente ser considerado um emagrecimento de sucesso, tem que ser crônico, né? E aí o crônico exige de ti adaptações, mudanças, escolhas. Então, essa perda de peso rápida nunca me deixa feliz. Eu sei que para eles é muito motivacional, mas para mim é sempre um sinal de alerta. Aí, desde novembro, ela não ia mais no consultório. Já tinha perdido esse peso. Teríamos que seguir trabalhando, né? Ela não foi mais. Voltou faz pouco tempo. E ela recém tinha se separado naquela época. E parece que o ex-marido se cuida, etc. E aí ela me disse, agora no retorno, olha, eu não vejo mais motivo para estar buscando isso. Porque eu acho que eu estava muito desestruturada depois da separação e achava que aquela perda de peso ia fazer com que eu enxergasse em mim uma mulher diferente. E eu disse, mas aí que tá, o emagrecimento, para ele ser validado, ele tem que ser de dentro para fora. O de fora para dentro não adianta, porque esse emagrecimento não vai fortalecer as qualidades que tu nem sabe quais são as que tu tem. O que te faz feliz? E ela disse, não sei. E eu disse, quais são as tuas características positivas como mulher? E ela disse, eu não sei. Eu não sei nem se eu tenho. Eu não sei reconhecer nada de positivo em mim. Eu disse, pois é, então enquanto tu não conseguir reconhecer o mínimo, né? Tu é uma mãe profissional, uma pessoa super agradável de conversar, já te conheço há um bom tempo. Enquanto tu não conseguir reconhecer isso e tu sempre te minimizar, tu não vai conseguir levar adiante nem o emagrecimento e nem outras relações. Aí a gente foi indo, e ela disse, quando eu tô me relacionando de novo, eu já começo a ser grosseira com a pessoa, porque aí eu sei que é uma forma da pessoa largar fora, mas por uma atitude minha, sem, né? Tipo assim, a pessoa nem vai querer seguir porque eu tô sendo grossa, então eu não vou levar um fora do outro, e sim de mim. E aí eu disse, tu já te deu conta que talvez a perda de peso também não esteja tendo o sucesso constante, porque se tu tiver te sentindo magra e o outro te rejeitar, aí o problema vai ser maior, né? É mais fácil tu ter essa proteção do excesso de peso, que é o que acontece muito. Eu prefiro me manter pesada, feia, me sentir, né, de uma forma onde eu não me gosto, porque aí eu sei que o outro não vai me olhar. E isso é uma autodefesa totalmente distorcida, né? Mas é uma autodefesa para aquela pessoa não se sentir rejeitada. Então, olha quanta coisa tá por trás. Tanto que eu disse, olha, se a gente não tiver com a psicoterapia junto, não tem por que tu estar investindo aqui. Porque agora a gente chegou num ponto que não é mais eu, tu e o cardápio. É eu, tu e todo o teu lado emocional, que aí não é comigo porque eu não tenho técnica para isso. Mas a gente conseguiu chegar neste ponto, que é muito importante para te perceberes por que tu não consegue levar adiante. Imagina toda a estrutura, né, e a forma como ela se enxerga de uma forma tão negativa a ponto de não reconhecer nada positivo. É muito comum isso em mulheres, né? Estou tentando lembrar agora quem foi a autora, mas eu acho que foi a Valesca mesmo que fala. Quem é a Valesca que tu fala? Ela escreveu um livro, eu não vou relembrar agora o sobrenome dela, mas ela escreveu o livro Dispositivo de Gênero, é muito bom, depois eu te mando foto para tu ver. Ela fala que a mulher nasceu para amar o homem e o homem nasceu para amar as coisas. Então, a mulher está para amar o homem como o homem está para amar as coisas. A mulher foi condicionada a amar o homem, enquanto o homem aprendeu a amar o mundo,
né? O homem aprende a aventurar, a se aventurar. E E a a mulher direcionar a aprende a atenção cuidar. dele. Né? A mulher aprende a dar assistência ao outro, a seguir os padrões da mãe, que é a cuidadora. Então, a mulher vai aprender a fazer o cuidado do outro. Tanto que a gente, se tu for parar para pensar, nós não aprendemos a lidar com a gente. A gente não aprende as questões básicas de educação com a gente mesmo. A gente aprende em relação ao outro. Obrigado, com licença. Sabe? Essas coisas. Autocuidado, Nada. reconhecimento emocional, gestão, nada, né? Nada. A gente aprende sempre do outro, com o outro, né? Mas quando é com a gente, é punição, é castigo, sabe? Desculpa te interromper. Um ponto importante que a gente chama atenção, linkando com o que tu está dizendo, é que não nos ensinaram a lidar com uma solitude, né? Não nos ensinaram. Parece que o ser sozinho, o estar só, é triste, é dolorido. Mas foi exatamente isso que nos ensinaram. Exatamente. Exatamente. Para uma mulher ficar sozinha, ela é fracassada. É feio? É feio. Do ponto de vista Na cultural. verdade, o sucesso da mulher, a mulher, ela pode ter um currículo fantástico, doutorado, pós-doutorado, ser super bem sucedida, mas ela não é casada, Ela tem algum problema. ela tem problema. Ela não tem filhos, ela tem problema. Sabe, ela é descartável. Ela ficou para tia. E isso tem até, inclusive, se a gente for olhar a história da mulher, que foi uma das coisas que eu estudei bastante, foi a função social da mulher. Então, uma das primeiras funções sociais da mulher foi a questão da troca por território, né? Então, a mulher era dada ao homem para suprir as suas necessidades por troca de território. Então, era assim, ó, toma aqui a minha filha, ela vai suprir as tuas necessidades e tu me troca, me dá teu terreno, né? Tua terra. Aí dava-se a mulher. Se a mulher não supria as necessidades do homem, ela não era livre. Ela ficava ali e ele tinha outra. E ela era substituída. Qual é o maior medo das mulheres? A substituição. A substituição. De não ser boa o suficiente. Porque pode vir outra pessoa mais bonita que eu, melhor do que eu, né, que vai dar um filho homem, ou vai dar um filho para essa pessoa e vai suprir aquilo que eu não supri. Então, quando a mulher ela é trocada, né? Ela percebe que o cara já evoluiu na vida, já seguiu a vida e tal. Ela pensa, o que ela tem que eu não tenho? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Sabe? Parece que o erro é dela, a falha é dela, o problema foi com ela. A mulher toma para si as coisas, né? Por isso que o dano mental, a saúde mental da mulher, ela está muito mais em risco, né? A gente tem muito mais que falar da saúde mental da mulher. Porque a mulher, ela acaba vivendo... E agora ela tem se libertado muito mais, se permitido muito mais para sair dessa bolha. Mas ainda existe muitas mulheres que vivem dentro desse conceito, dentro dessa cultura, que oprime ela o tempo inteiro. E que por mais que ela saiba de todas as teorias, ainda assim o relógio biológico vai bater. E ela vai chegar nos 30 e ela vai pensar, meu Deus, eu ainda estou sozinha, será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu estou velha? Será que eu não vou ter um filho com síndrome de Down? Será que eu não vou ter algum problema? Será que eu não vou ficar para tia? Né? E aí começa a bater esse horário. Só que quem é que disse que a gente tem validade? E aí a gente começa a ver os amigos casando, a gente começa a ver as pessoas fluindo na vida, e aí tu tá fluindo na vida. Tu tá fluindo profissionalmente. Só Num que outro padrão. Num outro padrão. Só que tu não tá casando. E aí, se eu não tô casando, quer dizer que eu tô fracassando? Porque foi condicionado pra mulher que o sucesso da mulher era ter alguém. Uma coisa que eu acho que a gente está conseguindo conquistar e que eu fico muito feliz é a coragem de poder se separar depois dos 30, 40, né? Porque antigamente, tudo bem, acho que hoje em dia as relações elas são bem mais rasas do que antes, porque começam também de uma forma mais difundida, talvez, não sei. Mas antes, tu aguentava muita coisa dentro de relações. Existem alguns países que até 91 estupro dentro do casamento não era considerado um crime. Ainda né? tem uns. Tem alguns que ainda são. Uhum. Então, tu imagina, a gente está podendo ter o poder agora, né, com essa sociedade que a gente está criando, que vem vindo, né, de poder decidir o que não me faz mais bem e poder sair fora disso. Tanto que tem tanta gente que se separa com 30, 40, o que antes tu não via. O direito do divórcio, ele não tem nem 30 anos.
Imagina. Ele é muito recente. O direito das mulheres, eles são muito recentes, né? Então, hoje em dia as mulheres têm mais liberdade para financeira, menos dependência financeira, mais dependência emocional, menos às vezes em alguns casos, mas ainda assim a gente vê muita coisa acontecendo, né? Ainda assim, às vezes o que eu vejo pesar muito é a questão cultural, porque às vezes elas podem até ter muita coisa, sabe? Elas podem ter toda a estrutura, mas o que pesa é a falsa ideia de amor, né? Mas tu acha que eu não gosto dele? Mas tu acha que não é amor? Mas tu acha isso? Aí elas pegam umas coisas assim fora de órbita, tá? Fora. Tipo Tinder. Tipo o cara tava no Tinder. Tipo, ela pegou contatos de prostituta no telefone. Tipo, pega umas coisas bem complicadas. Tipo, pega coisa braba mesmo. Mas elas ficam. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. E aí a gente entende que, se isso não é o suficiente, existe um ganho secundário de tu estares nessa relação. Sim. Qual é o ganho? O que ela idealiza dentro dela. Algo tem. E aí eu preciso entender a partir da terapia, né? O que tem, o que eu me nutro dentro dessa relação? O que essa relação me traz? De conforto, que na verdade é extremamente desconfortável. Porque às vezes eu sofro tanto tentando manter essa relação em pé, do que se eu tivesse terminado. Porque vai doer se tu te separar. Se elas esperam muito mais estar ali. Exato. Mas se elas esperam que tu diga assim, não, tem uma pílula, tu vai chegar aqui no consultório, eu vou te dar uma pílula, e aí tu vai tomar e não vai doer. Tu termina e show de bola. Mentira, não tem remédio para isso. Simplesmente é uma escolha. É um luto, né? É um luto de uma ideia, de um relacionamento. Tu vai matar duas pessoas, é o que eu digo. Tu vai ter que matar dois caras. Tu vai ter que matar o cara que tu idealizou e o cara real. Porque, na verdade, o príncipe volta, e a gente chama isso do ciclo do abuso, né? Não tem como a gente falar de relacionamento abusivo sem falar de ciclo do abuso. Porque o que seria o ciclo do abuso, né? Que é a lua de mel, que é quando o cara tá cheio de amor para dar, a tensão, que é quando tu percebe que tem alguma coisa que vai acontecer, a briga vai acontecer em algum momento, e a briga em si. E aí a separação, ruptura, briga. E volta. E a volta é a lua de mel, no caso. E isso gera adrenalina. E a adrenalina, tu sabe mais que é o que vicia. E esse ciclo de abuso vicia. Esse tipo de relação vicia. Essas relações que te geram aquele frio na barriga são viciantes. E aí tu sai dessas relações e tu vai para outra relação mais calma e tu pensa, ai, que saco. Tipo, que inferno. É não saber viver numa relação saudável, né? Tu não sabe. Tu não tem referência de relação Exatamente. saudável. Né? Tu não sabe viver isso, tu não tem nenhuma contigo, porque tu não aprendeu, porque tu pode começar a aprender tendo uma contigo para poder ter uma com outro. O que é o mais importante, O que é né? mais importante. Mas aí tu vai para uma relação e tu começa a cavucar brigas, assim. Porque tu gosta da adrenalina da relação, tu gosta daquela funçãozinha. Ah, mas uma briguinha é bom, né? Ah, daí... Aí, gente, vou me transcorrer horrores, porque tem várias coisas que acontecem dentro do ciclo do abuso, que é o sexo, que prende muito, né? Quando o sexo é bom, prende. Aí elas acham que nunca mais vão encontrar ninguém que transa que nem aquele cara. Aí eu brinco que é amor de pica que fica, né? Porque parece que nunca mais ninguém vai transar que nem aquele cara. Nunca mais vai encontrar ninguém. E aí é só aquilo. E Isis, tu começa a achar muitos argumentos para te manter ali, porque eu posso te mostrar a mensagem do Tinder, da prostituta, isso e aquilo, mas eu vou te desenhar, né, a outra parte do relacionamento. Tem um livro que talvez você devesse conversar com alguém, que é uma terapeuta que conta sobre algumas das suas sessões e sobre a dela, né? E no início do livro ela se separa. E aí ela diz que existe um padrão, né, dentro do consultório, que o paciente conta o que ele quer enxergar, como ele quer ouvir. Então, que o terapeuta sempre vai ter que ter um olhar, né, um pouco mais crítico daquela história. E aí ela conta a mesma história em duas versões, porque o cara abandona ela no início do livro. E ela conta uma versão do cara sendo muito legal, todas as características positivas, mas ele resolveu fazer isso. E a outra versão, que é só
enfatizando os defeitos do cara, né? Então, na verdade, quando tu tá nesse tipo de relação, tu não tá pronta para enxergar, tu não tá pronta para sair, tu justifica essas características, né, da lua de mel, do sexo, de umas mensagens bestas, muitas vezes, que te alimentam, como a justificativa para conseguir passar por cima das coisas ruins e como se aquilo bastasse para ficar, entende? Tu mesmo vai te iludindo, né, em relação ao contexto todo. Por isso que fica mais difícil ainda de enxergar, porque tu, na verdade, te vende por muito pouco. É que fica difícil de enxergar por causa do ciclo do abuso, porque o príncipe volta. O cara lá do início, a persona, volta. E volta te prometendo mundos e fundos. E aí tu acredita. E aí dura 1 semana, 2 semanas. Se esse cara não voltasse, se fosse ruim sempre, tu não ficava. Se tu vivesse de tensão e violência, tu não ficava. Tu fica porque tem a coisa boa. É que nem droga. Se não fosse bom, ninguém usava. É bom. É óbvio que é bom. Só que o problema é o abuso. É o depois. Né? É que tudo acaba sendo uma moeda. Né? E aí eu preciso ser muito forte, ter muita coragem de falar sobre isso. Porque é muito comum as pessoas que sofrem dentro de um relacionamento abusivo se silenciar. E aí, como elas têm vergonha porque elas estão nesse relacionamento, elas não contam para as pessoas que elas estão passando por isso, porque elas estão com vergonha. Elas não sabem se elas não vão voltar, elas não sabem se elas não vão ceder, e aí elas ficam com medo do que as amigas vão pensar, e aí elas não contam mais. E aí elas mais se isolam e mais chance elas têm de se afundar nesse relacionamento. Então a gente precisa sim falar sobre isso. Porque quanto mais eu falo, mais eu me escuto. E aí eu percebo o quanto que é absurdo o que eu estou tolerando. E aí eu vou ter mais apoio. O problema também é que muitas vezes a gente não sabe acolher uma pessoa que está passando por uma situação dessas. Sim. Né? E por isso que a gente precisa falar sobre isso, para desfazer os tabus sobre isso, para entender o que é ter uma relação saudável, o que seria respeitoso, o que não é respeitoso. A gente precisa falar sobre o que não é normal, mas é comum. Sabe? As pessoas confundem isso. É comum, mas não é normal. Sim. Né? A gente precisa entender que muitas vezes, por exemplo, que eu estava te falando sobre a dieta, né? Às vezes a pessoa está lá super se incentivando a querer emagrecer, a querer fazer as coisas e ganhar massa magra e tal, e ela chega para contar para o parceiro que está super feliz com a dieta, com o rendimento, mas ele vai lá e te destrói. E aí tu perde o incentivo. E aí isso vai destruindo com a tua noção de autoestima. E se tu não buscar ajuda, aí é fundo do poço. E aí pode ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente vai para o tratamento psiquiátrico, né? A gente vai para uma dependência emocional muito grande. E que dependência emocional e dependência química são muito similares. Tu vai sofrer de abstinência, tu vai sofrer de todos os sintomas. Tu vai ter náusea, tu vai ter tudo, dores, tu vai ter tudo que um dependente químico tem quando aquela pessoa começar a te ameaçar, te chantagear, né? Tu vai ter uma noção sobre a tua persona totalmente distorcida, tu vai perder a tua noção de ti mesmo. Sobre os teus valores. Sobre os teus valores, né? Se tu for mãe, tu vai achar que tu não é uma boa mãe, tu não vai ser uma boa mãe, né? Porque tu não vai ser feliz. E como eu digo, né? Se existe uma receita de bolo para ser uma boa mãe, é tu ser feliz. Ponto. É só isso, é tu ficar bem. Porque se a gente fica bem, a gente acaba dando o nosso melhor. Mas quando a gente não tá bem, tu não vai entregar nada, né? Então, automaticamente, quando a gente está vivendo um relacionamento, que às vezes tu não vai ter nenhuma prova, não tem nenhuma prova. Às vezes, o que eu digo para minhas pacientes, porque elas às vezes vão fazer os BOs e elas me dizem assim, Thaís, mas eu chego lá e falo o quê? Amada, às vezes tu não vai ter nada, tu só vai falar o que tu sente. Porque às vezes a única coisa que a gente sente é medo. É medo. Tu tem medo que algo aconteça contigo, com os teus filhos, ou só contigo. E tu vai falar o teu sentimento. Tu vai chegar lá e vai dizer o teu sentimento, e é isso que nós temos. E conseguir expor isso é uma forma de colocar também uma linha de limite, né? Quanto mais tu expõe isso, como tu disse, é mais tu te escuta e mais tu vai colocando uma linha de limite. A questão é o limite. Porque a minha mãe sempre me dizia uma coisa, minha mãe é psicóloga, né? E eu pensava, isso na adolescência, assim, em relações de amizade, e eu pensava, que bobagem.
Mas hoje, pra mim, faz todo sentido. Só fazem com a gente o que a gente deixa que façam. Claro que muitas vezes a gente não tem controle disso, né? Perde o controle desse limite. Mas uma pessoa que se mostra, né, com esse perfil, ela só vai realmente ser muito destrutiva contigo, né, a partir do momento que tu te permite. Primeiro, que tu não tem certeza de quem tu é, na maioria das vezes, não em todas, porque eu já vi muita mulher bem resolvida passar por relacionamento abusivo. Então, como a gente disse, existe esse disfarce, né, para se aproximar. Mas quando tu não tem certeza dos teus valores, de quem tu é, dessa autoestima, como a gente disse, isso fica mais próximo, né, de conseguir se aproximar. E quando o outro começa a dominar, a invadir o teu espaço, tu percebe. Isso através de um autoconhecimento. E mesmo assim tu vai sendo permissiva, né? Fica muito mais difícil de depois tu conseguir voltar atrás. Depois que tu já cedeu certas coisas, tu não vai conseguir dar aquele passo para trás para mudar, entende? E aí a gente tem que aprender a se questionar, né? Porque se a gente aprender a se questionar, tu não desiste de ti. Mesmo que seja tarde. Porque se tu já cedeu, mas tu te deu por conta, por que eu não fiz ainda? O que eu tô ganhando com isso, né? Eu preciso aprender a me questionar. Não ir no automático. O que tá bom aqui, que tá quentinho, que tá desconfortável, mas eu aguento? O que eu espero que mude? Sabe? Eu tô lutando contra quem? Eu tô brigando com o quê? Eu preciso entender com quais são as guerras que eu estou lutando. Eu estou brigando com quem? Porque às vezes o cara é só um bode expiatório de uma coisa que é tua. Num conflito que é nosso. Mas eu preciso saber o que é. O que ele alimenta. O que ele alimenta na gente, né? As relações, elas são retroalimentares. É uma troca ali, por mais que seja inconsciente. É uma troca. É uma troca. Então, eu preciso saber do que eu estou alimentando, o que o cara está me alimentando, o que está acontecendo ali. Mesmo que seja inconsciente. Mas não é tarde para eu desistir. O problema é que as pessoas, principalmente as mulheres, homens não têm tanta essa dificuldade, de dizer não. De saber a hora de basta. Eu não quero mais. Elas precisam de autorização. Elas precisam de permissão para terminar. Elas precisam de permissão para dizer que elas não querem mais. Elas precisam que o outro concorde com elas. Elas precisam que o outro valide elas. Elas querem que o outro concorde que ele é abusivo. Amada, eles não vão acontecer. Não vai acontecer. Eles não vão dizer. Aí elas têm passos que elas dão. É tipo mandar posts no Instagram pro cara se dar por conta do que ele tá fazendo. Aí elas mandam direto. Só piora. Amada, eles perigam retorcer o negócio e fazer tu achar que tu é abusivo da relação. Eles distorcem todo o negócio. Aí tu fica se sentindo culpada. Aí tu começa a falar, aí tu tenta salvar o cara, porque na verdade isso são tentativas de tu salvar o teu relacionamento. E não dá certo, mas são as primeiras. Depois tu tenta mandar ele pra terapia. A segunda é mandar ele pra terapia. Ah, tu precisa de terapia, porque hoje a gente precisa de terapia, porque... E não adianta. Porque tu não consegue dizer não. Porque tu quer que o cara concorde que ele é daquele jeito. Mas ele não vai concordar, porque as pessoas só mudam aquilo que elas enxergam. E é tu que está enxergando. Então, é tu que vai ter que ter a noção de saber, quero ou não quero isso na minha vida. Não quero, isso não me faz bem. E eu vou ter que ser mulher o suficiente para bancar a consequência disso e ir embora. O que é muito difícil. O que é muito difícil. Ainda mais quando se envolve filho, né? Tem envolvimento financeiro, né? Existem várias coisas por trás e tu já te sente fragilizada. Tu já te sente fragilizada por estar ali. E aí, saindo da relação, tu vai te sentir mais desprotegida ainda, né? Então, é algo que tu tem que ter muita certeza de quem tu é e que tu estás fazendo a coisa certa, o que é bem difícil, né? Para conseguir ter força para isso. Porque ele vai virar o jogo, ele vai tentar te convencer de que tu tá abandonando tudo, fazendo a coisa errada, né? E isso que eu tô falando tudo de relações ainda tranquilas. Tranquilas. Sim. Porque de relações que não forem tranquilas ainda, tipo... De caras que te ameaçam, que sabem usar as palavras para te dominar, para dizer que tu não vai ter direito a apartamento, que tu não vai ter direito a nada, né? Que tu não vai ter direito
a guarda dos filhos que chantageiam, né? Que fazem tudo isso. Então, tem muita coisa. E depois que tu consegue sair desse tipo de relação e olhar de fora, depois que tu tá curada daquela relação específica, né, e olhar de fora, é engraçado porque tu vai percebendo os padrões, né? Eles sempre vão buscando padrões parecidos. Esses tempos eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso, que tem um perfil de escolha assim bem complicado. E aí eu disse, vai acontecer isso, isso, isso. Como é que tu sabe? Eu disse, porque é um padrão. É um perfil, entende? Do que eles vão buscar, de como ele vai tentar se aproximar de novo. Ele vai ficar um tempo separado, mas depois ele vai tentar pelas beiradas, muitas vezes, né, se aproximar. E não adianta, é sempre o mesmo ciclo, até que tu vai fechar a porta e ele vai começar o mesmo ciclo com outra pessoa. E se tu tens a oportunidade de conversar com outras mulheres que passaram, sei lá, pelo mesmo cara, por exemplo, tu vê que é o mesmo padrão. E eles, muitas vezes, né, quando é um caso mais assim, sério, eles não conseguem nem ter envolvimento emocional, né, Isis? É um envolvimento muito superficial, mas que tu te iludiu achando que era grande coisa. Super. Mas que não, da parte deles, nem teve um grande envolvimento emocional. Por isso que eles conseguem rapidamente sair daquela relação e já começarem outra. Na verdade, existem várias coisas, tem diagnóstico às vezes envolvido, né? Às vezes eles realmente não têm empatia, não têm uma emoção envolvida, tem só um papel que eles querem que tu supra, que tu cumpra, né? Tem muito ego envolvido, então tem muitas coisas envolvidas ali, que cada caso vai ser um caso, assim, né? Quando a gente fala ali dos padrões de comportamento, quando a gente fala dos sinais de abuso para reconhecer, que tu tinha solicitado para a gente falar, né? A gente sempre precisa prestar atenção num primeiro sinal, que é a intensidade da relação, que é o que tu sente dentro dessa relação. Frio na barriga não é sinal de paixão, é sinal de ansiedade e teu corpo dizendo, sai fora dessa relação, né? A gente precisa prestar atenção que, às vezes, a gente fica nessa coisa de, entre quatro paredes, mas o sexo é bom, mas não dá nada. Mas será que os valores dele são os mesmos teus valores? Será que vale a pena tu investir? Às vezes a gente fica pensando, enquanto eu não estou com o certo, eu me divirto com os errados. Amada, tu tá perdendo de conhecer o certo. Tu tá gastando tua energia com um negócio nada a ver, sabe? Que não vai te acrescentar em nada. E é uma troca, sabe? Mas a gente pensa que a gente perde algo da gente ali também, com pessoas que não faz sentido. E a gente tem que entender por que eu faço o que eu faço, por que os caras que eu me relaciono são parecidos, por que eles sempre são indisponíveis, ou por que eles sempre são de tal jeito, e questionar esse padrão e começar a fazer diferente. Mas tudo está no questionamento. Os sinais não vai estar na cara, não tem um adesivo que vai estar, eu sou um cara abusivo. Não são explícitos. Mas tu já vai saber a forma como ele age com outras mulheres, como ele fala de outras mulheres, né? Como ele fala da ex-namorada dele, como ele fala de uma mulher que, se ele tem filhos. Se ele fala mal, como ele reage a essas coisas, já vai dizer muito sobre a personalidade dele, porque isso vai dizer claramente o tipo de pessoa que tu está lidando. Ele não vai mudar. Isso são sinais que deixam despercebido, que tu já pode dizer assim, claramente. Eu lembro que meu ex falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, passado de mulher é igual cozinha de restaurante. Se olhar, ninguém come. Ai, meu Deus. Eu era pra nunca mais. Nunca mais. E ali foi um sinal. E eu pensei, nunca mais vou ficar com essa pessoa. Nunca mais, porque é podre. Eu era pra ter ouvido. A forma como ele enxerga a mulher. É a forma como Mas ele... é que são os sinais Homem que pode. a gente ignora. Mulher não pode. Sinais que tu ignora. Porque eles dão sinais na pegadinha, na palavra machista, sabe? Eles dão sinais. Cabe tu pegar ou não. Não vai ser tu a Cinderela, Branca de Neve, sei lá eu o quê, que vai mudar o cara. E outro ponto, aceitar que algumas pessoas não mudam. A gente é que tem que mudar, né? Algumas pessoas não vão mudar, não adianta. Isso em todos os nossos padrões de relacionamento. É a gente que tem que mudar a nossa reação e relação diante daquelas pessoas, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente está passando por um relacionamento assim, a gente tem muita esperança de que a pessoa mude, que seja diferente, mas depois que tu começa a entender um pouco mais sobre o assunto e sobre o teu contexto, tu entende que aquela pessoa, ela não vai mudar. O que pode mudar a relação é a tua relação contigo, né?
e o quanto tu vai conseguir limitar essas atitudes dele, porque isso é um padrão da pessoa, ou dela, né, no caso, é um padrão da pessoa, não adianta. Até em relações com pai e mãe, né? Existem pais que, mesmo a pessoa na vida adulta, estão muito abusivos com os seus filhos. Querem Sim. sempre estar se metendo, tomando decisões pelos filhos. E quando tu começa a te dar conta desses pontos na terapia, né? Tipo, não, são os meus pais, mas eles podem vir até aqui. Depois daqui já é uma invasão, né? É doído, é difícil tu dar limite até para quem tu ama. Imagina, né? Para pessoas que tem todo esse poder de sedução que a gente está falando. Então, acho que o ponto mais importante para a gente deixar de mensagem é prestarem atenção em como se sentem diante dessas relações. Pessoas que têm, por exemplo, compulsão alimentar, às vezes eu pergunto, eu questiono, qual é o teu gatilho? Visitar os meus pais, por exemplo. Porque lá dentro existe uma relação de extremo desconforto. Então, eu não estou dizendo que são pais ruins, mas são pais que talvez invadam os teus limites. E isso já é um sinal para prestar atenção. Deixar de vê-los? Não, mas limitar a ação que eles vão ter sobre ti, né? Então, são alguns detalhes no nosso dia a dia que fazem muita diferença nas nossas escolhas como um todo. E por isso que eu quis trazer esses assuntos, para mostrar para o pessoal que fazer dieta, mudar a composição corporal, está muito além de só seguir o cardápio, porque existe tudo isso por trás, todos esses padrões, né, de relação, de limitação, de como a gente se vê, se enxerga. Muitas vezes a gente busca emagrecer pela gente, mas no fundo é porque a gente quer chamar a atenção do outro. Isso é muito raso. Isso não sustenta emagrecimento, porque tu tem que mudar muito para poder emagrecer. E pior relação abusiva que a gente pode ter é com a gente mesma, né? É com a gente mesmo, é se maltratar, né? É se expor a esse tipo de situação. Então, acho que a mensagem geral é a gente conseguir saber quem a gente é, conseguir validar todas as nossas qualidades, lembrando que nós não somos só o estereótipo, só o nosso estético, né? Isso muitas vezes nem reflete quem a gente é de verdade. Eu atendo tanta gente linda que por dentro é emocionalmente muito destruída, né? E eu digo isso para essas pessoas: tu precisa reconstruir o interno antes de ficar fazendo cirurgia estética, isso e aquilo, porque na verdade é uma forma que a maioria das pessoas inseguras vem, né, de conseguir, como eu já fui assim, já contei a história do transtorno alimentar, vem de se aproximar dos outros, né, por esse padrão de igualdade, digamos assim, cultural. Mas quando tu começa a enxergar que tá tudo muito mais aqui dentro, aí é que as coisas começam a dar certo. Tu começa a te relacionar melhor contigo, com os alimentos, com as pessoas que tu busca para, né, estarem frequentando a tua vida. E é difícil tu manter um padrão de escolha errado durante toda uma vida, errado para este momento, porque naquele momento era certo para as condições de estratégias e ferramentas que tu tinha para te defender, né? Mas hoje, na vida adulta, e com todas as ferramentas que a gente tem de poder reconhecer e limitar, não ser tão permissivo a isso, né? Como tu disse, ter voz ativa, falar, expor, para que a gente possa cada vez mais ir disseminando o quanto não precisamos seguir passando por essas situações. Exatamente, né? Eu acho que tem uma metáfora que ajuda bastante a gente a finalizar. Mas, por exemplo, digamos assim, que tu não gosta de comer alface, tá? Mas todos os dias tu vai na fruteira e tu compra alface, tá? Mesmo não gostando, mas tu fica esperando que o alface tenha gosto de churrasco. Mas o alface, ele nunca vai ter gosto de churrasco, porque ele é alface. E por mais que o alface tenha várias coisas boas, e vitaminas e nutrientes, ele não vai ser o churrasco que tu espera que ele seja. Só que tu não tem coragem de dizer pro alface que tu não quer mais comprar ele e comer ele. Então tu fica tentando fazer de tudo para ele ter um gosto de churrasco. Então tu bota ele na salada, tu enquadra ele no pão, tu faz um jeito de ele ver se ele pega um jeito de entrar no meio do churrasco, mas não importa o que tu faça, ele nunca vai ser aquilo que tu quer. Então tu vai ter que aceitar o alface com os nutrientes que o alface tem para te oferecer. E com o gosto que ele tem. E com o gosto que ele tem para dizer não para ele. E ir de uma vez no açougue e comprar a carne e buscar o teu desejo de fato. Mas para isso tu vai ter que ter coragem para enfrentar o teu desejo e dizer o não que tu precisa dizer e parar de ficar te frustrando
criando a tua própria cova numa coisa que nunca vai ser o que tu espera que seja. Eu gostaria que seja, perfeito. E esse livro que tu trouxe, pra gente poder mostrar? Esse livro aqui é o Relações Destrutivas. Esse é um livro muito bom para todo mundo que quiser ler. Ele é um livro que ele mostra e ele ilustra, até que fala aqui, ó, se ele é tão bom assim, por que eu me sinto tão mal? Ele é um livro que fala de todos os comportamentos sutis da relação, né? Ele fala desde o início, ele traz bastante exemplo, né? Ele salienta perfis de abuso, né? Como funcionam os abusos, as sutilezas, aquelas que a gente não percebe mesmo. Porque a gente fala muito de comportamento abusivo e a gente pensa assim, mas ele não me bate. A gente pensa que está tudo relacionado à violência física. Sim. E a gente não percebe os impactos da violência psicológica. Então, esse livro ele fala exatamente da violência psicológica, né? Como que acarreta as falas, o silêncio, a punição, o bate-a-sopra, né? Todos os tipos de abuso que acontecem dentro de uma relação, que tu passa despercebido, que tu não percebe, o como que a gente faz manobras para se adaptar ao abusador, né? Ou como tem um perfil, né? O abusador ele tem um perfil de comportamento, por isso que a gente consegue tão rápido identificar o que ele vai fazer depois, né? Minhas pacientes até brincam comigo que eu tenho um jogo de búzio que eu jogo e que eu sei exatamente o que eles vão fazer depois, porque é padrão de comportamento. Então, é nítido o que eles vão fazer depois, porque eles têm uma estratégia, né, de dominação, né? E onde tem dominação, a gente já sabe que não tem amor. E automaticamente, se o cara tem um padrão, o cara ou o abusador, no caso, a pessoa abusiva, tem um padrão de comportamento, automaticamente a vítima também tem um padrão de comportamento, porque ela vai corresponder àquele abusador. Então, ela traz muito isso para a gente conseguir identificar a ação e reação do abuso. Perfeito. Como que ela funciona, né? O papel de vítima, porque existem vários tipos de abuso, né? Tem o abuso que é explícito, o implícito, o abuso sutil, o abuso velado, né? Então, tudo isso ela traz, porque fica tudo muito intrínseco. E, às vezes, a gente fica tão confuso para a gente conseguir identificar. Se a gente está realmente dentro de uma relação abusiva e ninguém fala sobre isso, que a gente tem medo de estar falando bobagem. De ser assim, injusto com o outro. De ser injusto. Nem só injusto com o outro, né? Mas porque o outro é muito bom em palavras que eles usam muito assim. Tu vai pegar esses livrinhos aí pra me dizer alguma coisa. Porque tu vai falar com a tua psicóloga. Eu sou alvo de crítica, né? Dos namorados. Eu sou sempre alvo. Porque essa psicóloga, né? Mas eles nunca leem nada. Né? Eles não têm uma sustentação para falar de algo. Então, vem muito da questão do quanto não tem autorresponsabilidade, fala da falta da empatia do abusador, fala do papel de vítima que ele executa, né? Que ele sempre é vítima do rolê, né? Fala muita coisa do como que ele tem vários tipos de personalidade que a gente chama de camaleão, e que ele monta esse tipo de personalidade para que sempre tu saia como a culpada do negócio. Então, sim, tu estava super certa no início da discussão e daqui a pouco do nada tu tá pedindo desculpa, né? Então ele monta tudo isso estrategicamente, a parte da conscientização, se eles têm consciência ou não do que eles estão fazendo, né? Se é uma coisa racional, se eles sabem que eles estão te prejudicando. E aqui ela mostra que tem um estudo que foi feito por 15 anos, que é assim comprovado que eles fazem isso de uma forma consciente, sabendo. E às vezes eles até esperam a tua reação negativa, o teu surto emocional, e quando tu não dá, causa muita estranheza, né? Exato, e aí muda o comportamento. E também é muito comum, por exemplo, eles, no primeiro momento, eles sempre vão de manso quando eles erram, né? Se eles veem que eles erraram, tá? Eles vão muito de mansinho, aí eles vão te alinhando, te alisando, e aí tu não cedeu, pode ter certeza que vem a agressividade depois. Então, vem a mensagem de texto te agredindo. Daí, se tu saiu, fez alguma coisa, porque tu tá brigado, eles bem tua cara mesmo, porque tu sabia que tu já ia pra noite. Eles começam com a agressão, com desrespeito, com a humilhação. Então, isso é bem padrão de comportamento, que eu normalmente já preparo as minhas pacientes para os passos seguintes que vai acontecer, porque é clássico. Sim. Mandar e-mail, quando é que entram os e-mails, né? Quando é que entram as mensagens, por que é tão importante bloquear o contato. E aqui eles também falam da questão dos filhos, para quem tem filhos, como é que funciona.
né? Fala, quando tu tem filho, a gente adoraria que a lei funcionasse, mas às vezes a lei não funciona. Então ele fala como lidar com isso, né? Como é a questão da lei, como é a questão do término. Então é um livro muito completo, é uma leitura que te prende muito, tanto que eu li em uma semana. Assim, ó, eu só não li em menos tempo porque era impossível. Com o tempo que eu tenho disponível para leitura. Mas, assim, ó, é muito bom, vale muito a pena para quem está nessa situação, para quem já esteve nessa situação, para quem é psicólogo ou nutricionista. Para quem quer reconhecer sobre. É muito importante. Isis, muito, muito obrigada. Rendeu, né? Eu falei. Passou voando, né? Com certeza a gente vai combinar outros temas para a gente conseguir discutir. Quero te agradecer muito. Acho que foi muito rico em vários aspectos, né? Para o pessoal ouvir, conscientizar, pensar. Acho que a gente quer deixar uma sementinha pensante, né? Para quem está escutando. E só para lembrar que esse tipo de relação e de atitude que a gente está tendo com a gente, né? Principalmente, como a gente já falou, de autocuidado, tem relação com o que tu busca de progresso na tua vida, né? E o quanto isso vai te limitar ou vai te alavancar. Por isso que eu quis falar sobre esses temas, porque não tem diretamente uma relação com a nutrição, mas tem. E como eu atendo muito mais mulheres, eu achei muito importante a gente trazer essas reflexões, né? Do quanto a gente precisa achar os nossos valores e sempre estar lembrando, né, deles, fortalecendo eles. Então, eu quero te agradecer muito. Acho que foi uma troca muito, muito rica. Eu que tenho que agradecer. Foi muito bom. Eu sempre gosto de vir trazer esses temas, porque acho que informação liberta, né? Em alguns momentos a ignorância é uma bênção, mas nesses casos a informação é o que vai te libertar, o conhecimento é o que vai te libertar, né? Às vezes a gente procura em vários outros lugares, mas autoconhecimento não é só terapia. Tem coisas que a gente precisa de conhecimento mesmo. Sim, para ter. Perfeito. Então tá, muito então tá, amada. Obrigada. Bom, então a gente vai encerrar esse episódio. Para quem quiser procurar Isis também no Instagram, qual é o teu contato? Isis Não Te Cure. Então, Isis o quê? Não Te Cure. Dudu, depois tu coloca aqui embaixo, então, o Insta dela. E muito obrigada, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.